E aí, meu caro amigo jogador de cartinhas, hoje a gente tá aqui pra conversar sobre a Catarina. Achei um deck pra ela que eu acho que ela performou bem. A gente vai ver isso mais pra frente, né? Mas antes da gente começar, a gente vai começando falando da Catarina, ver os problemas dela. E claro, aquele aviso de sempre, né? Se você gosta do conteúdo, cara, dá um like, se inscreve no canal, né? Se você gosta muito, manda um realzinho na chave de Pix aqui embaixo para que a gente possa estar, assim, né? Facilitando o pagamento dessa famigerada internet. Vamos lá, gente. Primeiramente, vamos falar da Catarina. Bom, a Catarina é uma carta 3 manas, 3/2 ataque rápido, que tem a seguinte keyword: jogar. Cria uma Fio da Lâmina fugaz na sua mão. E para subir de nível, ela golpeia uma vez e quando ela fizer isso, ela é retornada, né? Ok, vamos ver o que o Fio da Lâmina faz. Causa 1 de dano a qualquer coisa, um feitiço rápido de 1 mana. Então esse feitiço é bom, tá, gente? Não subestimem ele. E a Catarina level 2, ela se torna 4 manas, acho que é o único campeão que sobe o custo de mana deles, né? Provavelmente por questão de balanceamento, né? Ela continua com ataque rápido e agora ela tem a seguinte habilidade: jogar, você mobiliza, ou seja, você ganha um token de ataque e quando você golpear, você retorna ela para a mão. Bom, ela tem alguns problemas, né? Vamos falar. Antes desses problemas, deixa eu ler a Spell Champ dela, né? Que é a Lotus da Morte de Catarina. Você causa 1 de dano a todas as unidades em batalha e você embaralha uma Catarina no seu deck. Vamos lá. Tem poucas cartas, ela chama pouca atenção, assim, né? Quando você olha a Catarina, talvez você fala, putz, tem outros decks que talvez eu prefira, tem outras cartas que talvez eu prefira utilizar, né? E ela tem o seguinte problema, que ela não é um corpo fixo no campo, ela fica voltando pra mão, então toda vez você tem que ficar gastando mana pra fazer com que ela esteja em campo. Isso não necessariamente é um problema, porque como vocês viram, né, ela vai ser jogada e vai ganhar ali um token de ataque. Então seria meio muito forte, né? Se você ficasse gerando tokens de ataques assim toda hora, sem que houvesse algum tipo de drawback para isso, né? E uma coisa legal dela é que em batalha, tanto atacando quanto defender, aliás, né? Mais atacando, né? Ela só vai morrer se ela tomar um Frostbite, porque se ela tiver 1 de poder, ela bate e volta instantaneamente para a mão, e o outro não consegue atacar, né? Então quando você está bloqueando e ela sobrevive ao bloqueio, ou seja, se você bater com uma carta de 1 mana, ela vai bloquear, vai upar e vai subir para a mão também. Tá, agora se ela morrer, aí ela não upa, não. Agora no ataque, com certeza, se ela der o dano, ela upa. Bem, ela é uma carta interessante, a maioria das pessoas dela joga ela meio errada. Ela não é uma carta pra ser dropada no turno 3 na maioria das vezes, tá? E ela também é uma carta que você quer jogar no final do turno de defesa, para que você consiga entrar no seu turno de ataque, batendo com ela, voltando ela pra mão e podendo descer de novo e realizando outro ataque. Aí se você tiver mais mana ainda, desce ela mais uma vez e realiza outro ataque. Aí você passa o turno, desce ela mais uma vez, faz outro ataque. Entenderam a ideia dela, né? Então ela não é uma carta para ser jogada no turno inicial, ela é uma carta mais pra frente assim, mas não significa que ela não possa ser jogada cedo, entendeu? Tem jogadas que pode acontecer. Qual que é o problema maior dela, né? Tipo, ela não gera board, né? Então esse é o principal problema, essa é a questão que a gente menos sabe, tipo, tem interesse nela, porque putz, você ficar voltando nesse quesito de mana toda hora é muito frustrante para alguns jogadores, né? E fora isso, o Lotus da Morte da Catarina é uma carta que não é muito boa. Ela ou é side contra o meta, né? Então no metas ali de muita coisa /1, ela acaba sendo boa. Então nesse meta atual ela é bom, por isso que tem na proposta que eu vou mostrar pra vocês de deck tem algumas cópias de Catarina a mais, porque por exemplo aqui a gente tem muito soldado, muita coisa que deixa muitos /1 e assim essa carta é boa, porque assim você não bloqueia, bota isso aqui na pilha e, né, limpa muitos atacantes, tá? É uma maneira mais defensiva de utilizar. Muitos decks de Cicatriz de Batalha vão estar utilizando esse Lotus da Morte de Catarina mais como maneira de trigar os cicatrizes, né? Bom, vamos dar uma continuada aqui. Vamos falar desse famigerado deck aqui, que provavelmente vai entrar pro meta. É um deck composto ali pelas sinergias do Azir e do Lucian.
Usei o Mobilista traduzido e traduzi o Lucian pra Luciana. Muito bom, né? Bom, eu já falei muito desse deck, tá? Já tem outros vídeos aí, assistam os outros vídeos pra vocês verem as sinergias, né? Como o Lucian precisa de assim, carta geradora de unidades e tudo mais pra poder upar. E a grande força desse deck é você ter um Lucian upado e um deck que possibilita que você bata várias vezes. E aí veja a proposta. Então quer dizer que a Shell do Azir é beneficiada pelo Lucian, porque o Lucian permite com que ele bata várias vezes. E o Lucian é beneficiado pela Shell do Azir, porque ele gera bastante atacantes efêmeros. Então upa o Lucian de maneira rápida. Putz, agora quem que consegue me fazer realizar vários ataques consecutivamente também e é bem fácil de ser upada? Se você pensou no Recarim, você tá muito certo. Parece, né? É a Catarina mesmo. Então, para isso a gente trouxe uma proposta de deck, né? E aí a gente comenta nesse seu deck como ele se apresenta de uma maneira talvez até melhor do que o Lucian, né? Porque eu gostei de jogar com o Lucian, achei um deck legal, né? Tem suas forças, então tipo, a gente pode marcar aqui algumas interações muito fortes, né? Por exemplo, essa menininha aqui que dá +2/+0 para todas as unidades quando você já upou um campeão, e é relativamente fácil upar o Azir e relativamente fácil upar o Luciano, né? Cara, mas upar a Catarina é muito mais fácil, né? Então, tipo, eu até veria assim de colocar algumas cópias dessa aqui no deck, né? Outra sinergia boa é aqui com o Grisalho, porque o Grisalho consegue fazer referência aqui diretamente ao Lucian, porque ele gera uma unidade que morre muito fácil, certo? E também o questão do próprio patrulheiro já serve tanto para trigar o Azir quanto aqui para ligar o monumento de Imperador. Não sei porquê não usa praça, eu já vi muitas listas que usam praça, talvez seja um pouco redundante, talvez essa carta aqui seja melhor do que a praça por não cair no mesmo drop, né, do Azir, tá? E o maior problema desse deck é que ele é um deck muito limpo, assim, sabe? Por exemplo, o Cataclisma nesse deck aqui quase não é tão diferente do Mobilizar do Lucian, né? É muito próximo, por quê? Porque como essa carta aqui se mostrou um grande flop, né? Por causa que o trailer, né, ensinou mais ou menos errado como ela funcionaria. Porque mesmo se você batam com o Lucian e trigue Azir, trigue Dias do Imperador, dá pra ele bloquear, né? Então ele consegue bloquear as unidades efêmeras. Se não pudesse haver esse bloqueio, a carta seria muito melhor, né? Então veja que tipo, é uma carta muito justa. Não dá nem pra chamar de suja, assim, sabe? Você não vai pegar ninguém de surpresa. E é como se você já não tivesse cópias de cartas que já fazem isso aqui com o Lucian. Então, tipo, eu não vejo muita necessidade disso aqui. Talvez um Cataclisma, porque assim, de fato, nesse deck ele se apresenta um pouquinho... Não, nem um pouquinho melhor. Ele se apresenta even, né? Porque na situação onde você vai ter um Azir upado, você normalmente quer bater com o Azir, né? Então, tipo, Cataclisma não ficou tão... Não achei que performou bem. A coisa mais suja que vai ter aqui, né? É essa pedra moldada aqui. Não sei se é esse nome mesmo. Mas é essa aqui que é aquele Combat Trick que dá +3/+1, né? Caso você já tenha invocado o monumento esse turno. Então, isso, cara, de fato é muito bom, assim, sabe? Não acho uma carta ruim, né? Mas também é uma carta que você poderia estar utilizando em qualquer deck de Azir, né? Então, tipo... Né? Então, vamos falar aqui da próxima proposta que eu trouxe pra vocês, né? Que é o deck de Azir com a Catarina. Quais são as grandes vantagens, né, desse deck? A grande vantagem absurda é isso aqui, né? Essas unidadezinhas aqui, cara, são unidades muito boas, porque elas são unidades pouco interativas. Então isso aqui é quase como se fosse um Pirate Agro, né? Só que assim, utilizando outras unidades. Então a gente tem aqui o nome disso aqui não é do Neiro. Os nomes em português estão muito errados, velho. Que é isso? Traduziu o C aqui. Nossa, meu balite, que isso? Isso aqui não é a tradução do Chrome, tá? É a tradução do próprio site. Essas unidades aqui são muito boas. Porque, primeiro, esse cara aqui é um 1/2 evasivo que cresce. Então, não necessariamente ele vai querer ser seu drop 1, mas possivelmente ele vai querer estar entrando ali no drop 4, 3, assim, pra estar abusando, né? Das trocas desfavoráveis que você vai estar fazendo. Tá? Então, lembre-se, assim, de quando for jogar com esse cara, sempre colocar ele por último na linha de batalha.
beleza? O Duneiro aqui é o melhor drop 1 do jogo atualmente pra um deck agro, batendo 4 de dano, então beleza, né? Então a gente tem a Sabotadora da Legião, que é o segundo melhor drop 1 do jogo, né? Que ela garante de 1 a 3 de dano. 1 dano é garantido, os outros 2 de dano nem é tão garantido, né? Então a gente tem aqui, né, um outro drop 1 muito bom, que é 2/1 evasivo. Então já ajuda ali a não ser bloqueado no início do game. Então a gente tem cartas aqui boas, né, pra jogar no mid game. Tanto a Demolidora Imperial quanto o Granadeiro da Legião são cartas ótimas, porque, né, fazem aquela função mista de, tipo, agressivar e ser bloqueio e ainda, tipo, eventualmente dar um ataque. Destaque pra Demolicionista aqui, que ela consegue utilizar o Azir de alvo muito bem, porque o Azir tem uma baita de uma bunda, assim, né? Então, tipo, é 5 de vida que ele tem, você tirar 1 de vida dele ali pra dar 2 de dano é bem fácil e não pune tanto a sua mesa. Porque muitas vezes, quando você deixa o Granadeiro com 1, acaba não sendo tão legal, porque o Granadeiro ele é legal dele fazer uma troca, fazer um ataque, só depois ele morrer. Você não quer que ele, tipo, morra na primeira cabeçada que ele der, certo? E a grande vantagem do deck tá nessas sujeiras aqui, tá? Tanto o Dizimar quanto o Fervor Noxiano. Por que essas cartas são tão fortes? Porque vai chegar um momento do game onde todas as unidades aqui, né? Onde todos esses carinhas, até aqui, né, no caso, não conseguem mais passar pelos bloqueios. Porque o bloqueio começou a ficar grande. Vai ter uma partida que eu vou mostrar justamente isso, tá? Eu trouxe 2 partidinhas aqui pra mostrar pra vocês. Você vai ver que não consegue passar pelos bloqueios. Então você vai precisar desses burns para que você consiga interagir diretamente com o Nexus do seu oponente, né? Eu trouxe aqui também uma cópia de Rito na Negação, porque eu acho que é bom ter uma delas, assim, tipo, não muito mais. E trouxe aqui também Ira do Deserto, que gera 2 unidades, faz bloqueio, serve para atacar também. Esse deck normalmente você não quer ficar fazendo muitos opens, né? Diferente assim do Pirate Agro, né? Mas é sempre interessante assim, quando você não for fazer um open, você vai estar botando unidades que fazem 2 corpos, tá? Então normalmente você não quer sacrificar o open para descer a Sabotadora da Legião. Você não quer sacrificar o open para fazer, sei lá, você pode vamos falar mais para quem você pode fazer sacrificar um open, para colocar Ira do Deserto, para colocar Duneiro, para colocar Azir, para colocar Bakai, entendeu? Esses você até pode, né? Porque ele meio que geram 2 corpos, né? Bom, como é que funciona esse Bakai aqui e o Farrão? O Farrão você já conhece, no final do game você perdeu todo lugar, desce Farrão, o Farrão faz 2 cartas pra você. Muitas vezes você não vai precisar bater com o Farrão, né? E o Bakai aqui é quando você já perdeu bastante unidade em troca, assim, tal, né? Normalmente são 4, né? Você consegue estar removendo ali uma unidade do seu oponente. Então você facilita que mais ataques passem, né? Então você quer fazer ele no turno defensivo. E também você vai tá fazendo algum dano passar, porque ele vai remover um, vai bater, e ele tem sobrepujar, então, tipo, eventualmente danos vão passar, certo? Bom, acho que o que tinha pra falar, assim, de jogadinhas, assim, mais simples, já falei, então, tipo... Aí é questão de treinar, testar os decks pra você aprender melhor, assim, as jogadas, ver o que você tem que molingar, o que não tem. Então vamos mostrar aqui o gameplay. Primeiro a gente jogou aqui em ranqueada, né? Eu tava, né, de Azir e Catarina contra um deck de Shyvana, né? Vamos dar play aqui. Vamos tirar a caneta que eu acho que não dá. Pronto, dei play. Então você vai ver aqui que eu tô mulingando, né? Deixa eu pegar de novo a caneta. Acho que não precisa não, vamos lá. Tô mulingando o Dizimar, né? Porque a carta de custo mais alto eu não quero lá nesse momento do game. Vou ficar com as outras cartas. Eu poderia ter muligado também a Ira do Deserto, mas eu decidi manter pra ver como que o jogo se discorrer. Veja que eu comprei 2, né, sabotadoras, isso é muito bom. Então vai fazer com que bastante dano comece a vir a passar. Esse bichinho aqui tem bastante valor no deck, né? Ele consegue fazer um bloqueio e eventualmente repor uma carta, dar mais um pro dragão. É uma carta interessante. Bom, pode ver que eu optei por descer outra sabotadora do que botar um monumento, porque veja, o monumento ia me garantir 2 de poder e a sabotadora garante 3. Então, eu vou de sabotadora. Eu decidi bater, não fazer drops, né?
Então, olha, ficou muito interessante essa partida. Pra você ver que se fosse um Lucian, eu não teria conseguido ganhar essa partida de maneira nenhuma. Aqui eu optei descer pelo monumento, poderia ter descido o Azir, poderia ter sido qualquer outra coisa, mas optei descer o monumento porque era mais safe, mais difícil dele interagir, né? Então, agora sim vai ser o turno pra poder descer um Azir, pra descer outras coisas. Aqui eu acho que, eu não lembro, mas eu acho que eu joguei na ousadia, eu desci o Azir. E eu me recordo de ter cogitado blocar. Aí eu lembrei daquele foco aguçado. Eu falei, não vou bloquear isso aí não. Aí eu vou descer a cria. A cria eu não tenho certeza. Eu já não lembro mais das partidas. Seria muito burrice descer isso do Nere, ainda bem que eu não fiz. Eu lembro do meu pensamento. Eu falei assim, não vai fazer tanta diferença aqui eu descer essa unidade. Eu vou tentar estocar essa mana pra eventualmente descer outras coisas, né? Tipo, por exemplo, usar os feitiços. Eu preferi estocar a mana. Aqui eu só bati, só pra fazer dano passar. E olha a jogada dele, né? É uma jogada interessante da parte dele, né? Mas talvez ele tenha queimado muito recurso nessa jogada, embora tenha sido even, né? Porque, veja só, ele usou uma disputa dos, né, combate individual, primeiramente para remover uma sabotadora da legião e depois para remover o Azir, porque ele vai ganhar pela parte da fúria ali. Então, basicamente, ele trocou, né, tipo... ele deu 2 cartas por 2 cartas, ganhou uma no bloqueio. Em questão de card advantage, parece que ficou muito bom pra ele, em questão de ritmo também. Mas veja que ele torrou muito do recurso de que tem esse deck pra remoção, né? Então, tipo, ficou mais difícil aí dele conseguir remover. Então vamos ver como que vai discorrer ainda essa partida. Eu acho que aqui começa a virar né, que ele vai começar a dropar. E que eu fiquei muito puto que ele só aceitou a passada de turno. Não tinha coisa pra descer. Eu achei que ele provavelmente optou, falou assim, não vou gastar a saúde do meu bicho nisso aí, não vou tentar passar dano. Porque provavelmente eu ia descer coisa na open, então ele preferiu fazer eu perder mana ali. Só que ele me passou também o token de ataque. Aí agora eu fui obrigado a descer unidades pra fazer um ataque bom. E agora eu tenho que me preocupar assim, eu tenho que descer mais unidades do que ele vai ter de bloqueio. Então é sempre foi o que eu falei pra vocês. Se eu não vou fazer um open, eu tenho que descer unidades que sejam 2/1, né, 2 corpos, pra fazer passar dano. E aí eu vou botar ele de novo aí numa situação de onde vai passar dano, né? E aí ele vai responder com mais um combate individual. Aí você deve estar pensando, putz, essa partida deve estar muito fodida já. Né, tipo, tá começando a ficar complicado. Você tá perdendo as unidades, o cara tá low, mas tem bastante unidade forte. De fato, é verdade. Ele veio pro ataque, né? Agora eu vou ter que fazer bloqueios pra acabar não perdendo o game, né? Então eu optei ali, vou perder quase metade da minha vida. Quase metade não, metade da minha vida mesmo. Perdi todas. Nessa hora, eu tava no Discord falando assim, gente, qual que é a chance de um deck de dragão ter rally? Aí os caras falaram assim, não é muito comum não, mas pode ser que tenha uma cópia ou outra. Eu falei, putz, verdade, né? Pode ser que tenha uma cópia ou outra. E foi aquela tipo de situação que foi uma profecia autorrealizadora, né? Tipo... É porque o pior cenário que aconteceria ali seria se eu tomasse um rally, né? Seria o pior dos piores dos piores dos cenários. Porque, naquele tipo de situação ali eu estaria muito safe com a Catarina. Vamos entender o que iria acontecer, né? Foi interessante. Provavelmente ele desceu e saiu justamente, né, por causa de um rally da vida. Pra falar assim, já que eu vou vir de rally, né? Mas como que seria meu próximo turno se eu tivesse com essa Catarina, né? Bom, veja que no próximo turno, do jeito que ele estaria, eu bateria com uma Catarina,
né? Ela iria upar, voltar pra minha mão, e eu teria 2 bloqueadores. 2 atacantes junto. Então, tipo, ele não ia passar dano. Só que eu ia poder descer a Catarina outras 2 vezes naquele mesmo turno, né? E dependendo do jeito que eu estocasse aqui minha mana, eu ainda conseguiria usar essa spell de custo 4. E aí ia começar a feder pro cara. Porque ele não começar a ter bloqueio mesmo, não. Porque, por exemplo, eu ia bater com mais unidades do que ele tem pra defender, né? A não ser que, sim, ele dropasse mais, mas eventualmente esses dragões iriam morrendo, porque tem que bloquear a Catarina, porque tem que bloquear não sei o que, né? Então, possivelmente, meu próximo turno seria muito bom, né? Mas ele veio de rali, a pior carta que eu poderia, ele já mandou o Shen na pura arrogância, né? Eu falei assim, guardei essa carta aqui pro final, né? Porque eu já imaginava que possivelmente eu teria que usar isso como block, né? Porque eventualmente ainda o pessoal pensando muito no potencial ofensivo dela, mas ela é bem defensiva também. Que ainda são 4 de manas por 2 unidades, mano. E são 2 unidades 2-1, né? Então dá uma ferida boa ali nas unidades dele. E agora, eu falei, ok, estou necessitado de um top deck. Entretanto, todavia, de toda forma, é isso que esse deck faz, gente. Top deck. Então, a grande vantagem de usar um Azir com Catarina é a própria Shell de Noxus, que tipo, possibilita fazer esse tipo de top deck, entendeu? Se eu tivesse com Demacia, que é um deck tão limpo, né, de pouca sujeira, eu jamais ia conseguir fazer um negócio desse, jamais. Então, bom, essa foi uma vitória, né? Aí agora a gente tem outro aqui. Nesse caso eu esqueci de ligar pra gravar, esqueci de começar, então começou no meio da partida aí já. Bom, você pode ver que eu tô pressionando ele, né? É quase que uma mirror, né? Você tá mudando ali uma Shell de Demacia e outra Shell de Noxus. E eu acho que eu já tinha perdido um Azir, ou vou perder, porque eu não respeitei aquele combate trick, né? Eu tinha esquecido da existência dele na hora. Só fui me ligar depois que eu parei pra pensar, porra, se o cara aceitou esse tipo de coisa aqui, ele deve ter coisa, né? Aí olha como se discorreu aí. Nossa, ficou bem travado essa gravação. Aí aqui foi o momento em que eu errei, né? De fato, ele deu o combat trick e ele acabou levando esse meu Azir. Ali a maioria dos jogadores fala assim, fudeu, eu perdi a chave do deck, mas mantenha a paciência, gente. Lembra do bombardeiro que eu falei que você não quer ficar talvez usando a Imperial ali? É justamente isso, né? Conseguir fazer um bloqueio, fazer alguma coisa pra depois vir com ataques. Olha como essa carta é fenomenal, gente. Gerei 2 atacantes ali. Ainda tem mais um. Eu não lembro certinho se eu dropei mais essa sabotadora. A gente tem que ver aí, porque eu não lembro. Aí eu tava checando, né, tipo, o custo daquela carta, porque eu não sei porque na minha cabeça que ela custava 2. Mas ela custava 1. E partir pro ataque. Então, algum dano vai passar, né? Ele vai ser obrigado a bloquear aí, eu acho que ele tá tomando letal. E eu lembro que ele tava numa situação assim que quase nenhum bloco pra ele era eficiente. E ele cometeu um grande erro aí, né? Tipo, ele tinha que estar começando a blocar desde o início para que ele não entrasse dentro do range de tomar burns, entendeu? Ali qualquer burn resolveu a situação, né? Acho que eu já comentei essa jogada com vocês, né? De usar as manas e Spell do Azir para gerar mais bloqueios. Então veja ali que ele vai ficar com 5 de vida. Mais um daqueles combat tricks, né? Pra fazer com que o Lucian fique na mesa. Aí o Lucian acabou upando. Na hora eu até tomei um susto. Falei, eita caramba, morreu já tudo isso? Falei, talvez eu fiquei meio assim com o Lucian. Só que, cara, o Lucian, sem sobrepujar, não é tanto uma ameaça assim, né? É bom, é forte. Mas sem o sobrepujar, ele perde um pouco de todo aquele valor. Você vê que eu consigo fazer um bloqueio muito simples, né? Tipo, eu vou ali, boto uma unidade que já quer morrer mesmo, né? Já fez o serviço dela, digamos assim, né?
vai botar ele no range perigoso, aquele famigerado range que eu já falei pra vocês, que você não quer entrar contra um deck principalmente de Noxus. Usei o Vigilante porque ele gera 2 corpos, né? Eu já falei assim, bom, aqui eu tenho um bloqueio desse Lucian, e eu caguei pra unidade que o Azir iria gerar. Aqui vem uma parte muito importante, né? Falei assim, talvez eu não queira que esse Valor entre, porque aí sim vai gerar coisas estranhas pra mim. Aí eu entro numa situação esquisita, né? Se entrasse esse Valor. Aí talvez ele ia ter muito bloqueador. Ficou um bugzinho aí na tela, mas a carta foi anulada, né? Então eu vou colocar o Efêmero ali pra defender e vou deixar o outro me atacar. Porque vai ser muito importante eu ter esses 2 atacantes aí. Na hora que eu olhei, eu falei assim, beleza, isso aqui vai ganhar meu jogo, né? Bom, de maneira geral, sim, ganharia. Até porque esse deck as maiores sugestões que ele poderia fazer é remover o ataque ali das minhas unidades. E normalmente essas listas não estão usando isso, né? Não estão usando esse tipo de defesa. Então eu falei assim, eu preciso justamente desses 2 atacantes. Então considerei ali que ele não conseguiria defender. E ainda se não conseguisse, a gente teria ali mais um pouquinho de Catarina nos próximos turnos, né? Porque a gente possivelmente ainda teria mais um turno vivo ali. E aí mesmo se ele defende, 2 de dano passa, independente do jeito que ele coloque os bloqueadores, né? Então... pô, acabou o jogo. Então veja aqui que, embora nesse aqui eu usei menos sujeiras, né, pra ganhar o jogo, não cheguei a usar Burns como no outro, né, mas também outra vitória. Esses 2 jogos foram seguidos, gravei só esses 2 pra vocês, tá? E isso que eu tinha pra mostrar pra vocês, essa proposta de deck, pra ver se vocês performam bem com ele, se dá bom mesmo. Eu particularmente achei melhor do que com o Lucian. Porque a Catarina faz a mesma função do Lucian, né? Me parece muito mais fácil de atingir as condições delas, embora nesses vídeos eu não acabei upando ela, né? Outras vezes que eu joguei com o deck eu upei com ela com bastante facilidade, né? E muitas vezes quando você chega assim, sabe, turno 7, 8 e você tem uma Catarina upada e o cara sabe, vem uns surrenders assim que o cara sabe que não vai passar por muita saraivada de dano, até porque você não perde a saúde da sua mesa, porque normalmente você cria unidades com Azir, com Monumento, então tipo, sua Catarina bate e volta e a saúde da mesa dele vai só piorando, né? É isso, gente. Muito obrigado por ter assistido, tá? Se você gosta aí do conteúdo do canal, dá um like, compartilha nós aí. A gente precisa, pelo amor de Deus, vencer essa barreira da ocultação do YouTube, tá? Pra quem não sabe, se você não tem ali um certo número de inscritos, o YouTube ele não te recomenda e ele esconde seu canal até mesmo pra quando você pesquisa diretamente o nome dele. Então se você colocar aí, jogando cartinha no YouTube, tá? Provavelmente eu não vou nem aparecer nas suas pesquisas, só pra você ter noção. É assim que é difícil. E se você gosta muito aqui do nosso conteúdo, manda um realzinho na chave do Pix que tá aí embaixo pra poder me ajudar aqui a pagar essa famigerada internet, tá? Muito obrigado, gente, e até a próxima. Fui!